Olá, nesse vídeo eu vou estar demonstrando como está compartilhando a conta, e para isso eu coloquei aqui na tela como se fossem dois celulares, né? Estou simulando aqui dois celulares. E, bom, estou com uma conta já logada e essa outra conta aqui do lado esquerdo ainda para logar, ok? Bom, eu vou estar vindo aqui. A gente pode vir em dois lugares para estar compartilhando. A gente pode vir aqui em minha conta e aqui clicar em compartilhamento. A gente pode aqui estar copiando o link, beleza? Aí, bom, esse link, basicamente, o outro usuário, ao cadastrar a conta, ele já vai estar sendo levado para uma página para ele aceitar o convite de compartilhamento. Então, veja aqui, vou entrar aqui. Bom, então eu vou entrar aqui. Vejo que a gente foi direcionado para essa página aqui para aceitar o convite. Então, eu vou estar aceitando aqui o convite. Veja que a gente já foi direcionado para a página Planejamento Familiar, tá? E agora, essa conta aqui está compartilhada com essa. Porém, a gente tem que se atentar a alguns detalhes. Nem tudo está igual. Vamos ver aqui no página início, ó, veja que essa daqui já tem algumas coisas esses objetivos de viagem, aqui não aparece nada. Então a gente pode vir aqui. Ó, aqui a gente não tem a opção de compartilhar. Tá? Então esse é um objetivo para a gente compartilhar. A gente pode vir aqui em planejamento, categorias, objetivos, aqui viagem. E a gente está selecionando aqui compartilhado. Então, agora sim ele aparece aqui na outra conta, tá vendo? Mas veja que ainda temos itens pessoais. Então aqui ó, dívidas, casa. Então o app funciona basicamente dessa forma. Não são todos os itens, não é porque você está compartilhando a conta que significa que as duas contas vão ter acesso total a tudo que tiver. Não, somente aos itens compartilhados. Então é uma mesclagem, né? O app mescla em relação aos itens compartilhados e os itens individuais, né? Então a gente sempre vai ver esse ícone aqui de compartilhamento, duas pessoinhas e pessoal, uma pessoinha só. Outra coisa interessante também que a gente precisa se atentar, que em planejamento familiar aqui, que é onde a gente vai gerenciar, né, todas as transações, vou colocar aqui ação. Aí ele pergunta aqui, ó, compartilhar com casais, vou colocar aqui na categoria pets, 120. Compartilhar com casais, ok, que é o nome, né, que eu coloquei ali na outra conta. Vamos ver aqui, realizado, criar transação. Veja que aqui nessa conta aqui aparece, porém aqui despesas pets, aqui aparece também. Isso porque essa categoria aqui, ó, categoria pets, ela está compartilhada. Porém, se ela não tivesse compartilhada, ela não apareceria nessa outra conta aqui. Então, mesmo aquela transação, apareceu também. Categoria, isso, tá, é porque às vezes ela não vai aparecer aqui, ó, daí você não vai conseguir selecionar, tá vendo? Ela tava ali porque ainda não tinha sido mudado nada, mas pode ver que ela já não aparece mais aqui no filtro, ó, aqui na parte de cima, nas categorias. Então eu vou colocá-la de novo, perceba que ela aparece aqui agora. Então eu consigo selecionar e visualizar. Então a transação está lá, porém a categoria que foi criada essa transação, que é compartilhada, não aparece aqui. Então tem que tomar um pouquinho cuidado com isso daqui. Bom, então quando a gente compartilha a conta, esse compartilhamento ele funciona para praticamente todo o app. Então, se eu vim aqui, por exemplo, em investimentos, né, e vim aqui, por exemplo, e colocar um ativo aqui, vou colocar aqui como compartilhar, vou salvar. Então, vou colocar aqui uma entrada, né? Ok. Então, vejo que ele já está aqui. Vou vir aqui em investimentos e ele aparece aqui, tá? Esse ativo, ele parece que o valor total, né? E o que acontece? Se você ajustar, por exemplo, o percentual, né? A gente vem aqui em planejamento familiar, vem aqui em membros, clicar aqui sobre o percentual e ajustar o percentual, vamos colocar aqui 50%. Então, para você, todos os itens, ó, a ração aqui, que é uma ração, uma despesa compartilhada, ele vai calcular aqui, ó, 60 de 120, ou seja, 50% do valor dos itens que estão compartilhados.
E isso acontece em praticamente todo o app. Onde isso não aparece é apenas em projetos. Então aqui em investimentos, a gente vê aqui que aqui ainda está 500. Só que veja que na outra conta aqui ainda não foi alterado. Então precisa também essa outra conta aqui vir aqui, ó, e ajustar. E aí funciona também, ó, aparece igual. Então ficou 60 para essa aqui, para essa conta e 60 para essa outra conta aqui. Opa. Mesma coisa. Se o percentual fosse diferente, vamos dizer que nessa conta aqui fosse 60 e nessa conta aqui fosse 40. Ou seja, veja que aqui agora a ração ficou 72 para essa conta de 120 e aqui ficou 48 de 120. Então ele calculou ali o percentual proporcional. Então precisa que os dois ajustem um percentual, né, de cada um. Se os dois forem compartilhar 100%, ou seja, quiserem visualizar o valor total e quiserem fazer parte de compartilhar tudo, gerenciar tudo, é só marcar 100%, né? Deixar marcado 100% aqui, que daí ele vai visualizar sem essa divisão, né? Sem essa proporção. Então aqui, ó, veja que a gente já não tem esse outro valor do lado aqui, ó, o valor inteiro aqui. Então é 100%. Então aqui em agenda, planejamento familiar, investimentos, e também aqui em lista de mercado, né? Deixa eu colocar aqui lista de mercado, vejo que não tem nenhum, criar lista padrão. Então a partir do momento que eu colocar esse item aqui como compartilhado, ele já vai trazer, né, os itens aqui para outra conta também. Então se esse item aqui for compartilhado, e a partir do momento que editar aqui, os dois têm acesso às mesmas informações, ó. Veja que o que eu estou fazendo aqui está acontecendo aqui. Porém, essa daqui, a batata, que ainda não foi compartilhada, ela está em atribuições, é a mesma coisa, mesma ideia. O item, planejamento continua sendo mesclado. Então, você pode ter itens que vai aparecer só para você e ter itens que vai aparecer de forma compartilhada para os dois. Então, veja que a gente tem essa situação aqui. Então, em relação ao compartilhamento, né, vamos agora para a parte de projetos. Deixa eu vir aqui para projetos. A gente pode vir aqui, ó, festa de aniversário infantil. Vamos gerar uma lista aqui com inteligência artificial. Já gerou aqui uma lista. Ok. Veja agora que esse projeto aqui, a gente tem os itens aqui, né? A gente tem, ó, aqui a gente tem duas categorias. Se der esse erro aqui, a gente pode vir e voltar. Ó, parece que a lista está duplicada, mas não tá. O que está duplicado aqui é a categoria. Então a gente vai clicar no maisinho aqui, ele vai como se fosse adicionar um item, ele já vai corrigir aqui as categorias. Então, pronto, já tem, né, uma lista mesmo. Então, valor total aqui 2.590. Se a gente vir aqui em compartilhamento, ó, a gente tem ele já puxa aqui o e-mail, né? Parceiro, então, se a gente quiser compartilhar, a gente pode vir aqui e clicar em compartilhar. Pronto. Então agora está compartilhado. Para sair desse projeto, é simplesmente clicar no x aqui, ó, tá? Então agora a gente vai vir aqui, ó, nessa outra conta, projetos, e aqui está a festa de aniversário. Então nos projetos precisa vir aqui compartilhar, tá? Cada projeto. E aqui a gente tem os itens, né? Então a gente vai marcar aqui, por exemplo, esse como compartilhado. Vem aqui, ó lá. Fazer a mesma correção aqui. Cliquei no maisinho para corrigir as categorias aqui. E aqui, ó, animação, R$200. Aqui. Se a gente vir aqui em percentual, por exemplo, e colocar aqui para 50, veja que aqui ainda continua 200, tá? Aqui também continua 200, ó. Vou colocar aqui percentual de 50, tá? Por quê? Porque é como se fosse uma lista de um orçamento, mas como se você estivesse fazendo um orçamento para fazer a festa de aniversário. E aqui a gente tem, no caso, esses valores, e a gente vai visualizar essa parte aqui em cima. Então a gente tem aqui, ó, minha parte 100, ou seja, a gente tem aqui 12 itens compartilhados, lá 50%,
o ícone compartilhado, minha parte. Dos itens compartilhados, a gente tem um item que é compartilhado, R$200 total, percentual é 50, então dá R$100, certo? Aí ele pega e soma aqui, ó, minha parte pessoal, todos os itens que estão pessoais aqui, ó, ele soma, traz o valor de 3.390 e soma essas duas partes aqui e traz o total. Então, veja que se esse item aqui, ó, não fosse compartilhado, olha lá, ele já traz um valor da minha parte zerado, porque não tem nenhum item compartilhado, e o total aqui, pessoal. E já sai aqui da outra conta também. Vou marcar aqui novamente. Vou marcar aqui fotógrafo, beleza. Então veja que aqui a gente tem dois itens aqui já, um de 200 e outro de 250, e aí ele já calcula, né? Soma dos dois dá 450, metade dá 225, e aqui também é a mesma coisa. Então a gente consegue visualizar aqui na parte de projetos como se fosse uma lista de orçamento mesmo e tal, com os valores totais, e aqui em cima a gente consegue ver quanto que realmente ficou, né, para cada um. Então aqui, ó, nessa conta aqui ficou 225 e nessa outra aqui foi 2.365. E nesse, dependendo do caso, se fosse, vamos dizer, se fosse uma viagem que tem bastante itens compartilhados, bastante itens individuais também, pode compartilhar com mais pessoas, né, com outros amigos. Acho que esse vídeo foi mais para entender basicamente como foi o compartilhamento. Espero que vocês tenham entendido, e se vocês tiverem sugestão, deixe no comentário do vídeo, e obrigado, até o próximo vídeo.